Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite e saudar a organização de mais este colóquio, Luso-Espanhol. Já foi tudo dito sobre isso, não vou dizer mais. Quer o professor Fausto Quadros, quer o professor Lopes Muniz, sabem bem que, de facto, o seu empenho e a sua dedicação são os grandes responsáveis por a continuação destes colóquios que todos saudamos, quer do ponto de vista intelectual e científico, quer do ponto de vista afetuoso e humano. Queria cumprimentar também muito especialmente o professor Lopes Menudo e dizer que é um grande prazer e uma grande honra estar com ele aqui a presidir esta mesa, cumprimentar os dois ponentes, o professor Santos e o professor Nuno Pissarra, e dizer que não vou falar muito como me compete, isto é, compete-me não falar e deixar falar quem vem dizer alguma coisa. No entanto, gostaria só de dizer que, de facto, este tema, como foi dito pelo professor Lopes Menudo, é um tema diferente no contexto do tema global do colóquio. De facto, nós lidamos aqui com o direito nacional, supranacional, internacional, transnacional, neste colóquio, onde aparece o Estado a ser posto em causa, normalmente na sua territorialidade, ser posto em causa também normalmente por poderes que de algum modo aparecem como supraestaduais, e aqui aparece, visto da perspectiva do Estado, eventualmente uma outra dificuldade e uma outra complexidade, que é justamente o desafio das ligações entre comunidades infraestaduais e também elas próprias territoriais. Portanto, há aqui, de facto, um contexto diferente, um contexto que justamente demonstra a complexidade das questões que aborda ou que se pode abordar neste colóquio. E a complexidade ainda vai acentuar-se mais, porque de facto, e felizmente, o professor Nuno Pissarra, que será realmente o ponente, o conferencista, o coloquiante, enfim, o participante seguinte, vai falar sobre cooperação transfronteiriça, mas no âmbito das fronteiras externas da União Europeia. Portanto, concretamente, a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Aqui sim, uma fronteira, porventura, muito mais dramática do que as fronteiras que o professor Lopes Menudo desdramatizou há pouco. De facto, há várias fronteiras, há muitas fronteiras. E, portanto, nos tempos de hoje há também muita cooperação transfronteiriça. As fronteiras, enfim, existem, mas também existe aquilo que vai além delas. O professor Nuno Pissarra é professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é professor de Direito da União Europeia, portanto não é tanto um administrativista como o professor Santos, um professor de Direito da União Europeia, tem aliás uma experiência europeia ele próprio, porque foi assessor do Presidente do Tribunal, assessor do Presidente do Tribunal de Primeira Instância da União Europeia, hoje Tribunal Geral da União Europeia, enfim, tem uma obra extensa e de grande qualidade publicada sobre esta matéria e por isso vamos ouvi-lo seguramente com muito proveito. Tem a palavra, doutor. Sim.
Já, agora está. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer aos organizadores deste 12º Colóquio Luso-Espanhol de Professores de Direito Administrativo, na pessoa do professor Fausto Quadros, foi quem de facto formalizou o convite para dele participar, o que é obviamente para mim uma grande honra. É de resto a primeira vez que o faço. O professor Vieira de Andrade já referiu esse aspecto, porque não sou exatamente um administrativista, embora o direito da União Europeia seja em larga medida direito administrativo. Não tendo nunca participado em nenhum destes colóquios, tive, no entanto, a honra de me encarregar da publicação das atas do 10º colóquio, que comemorou os 20 anos de encontros, que teve lugar na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e cujas atas deram lugar a um número especial da revista Temis, que é a revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, de que eu atualmente dirijo. Queria também, naturalmente, dirigir as minhas saudações aos presidentes da mesa, o professor Vieira de Andrade e o professor López Menudo, e também ao meu colega palestrante. Vou utilizar agora uma palavra que há bocado o professor Vieira de Andrade não utilizou, o meu colega palestrante, o professor Seines Rubiales. Ora bem, como já disse o professor Vieira de Andrade, eu vou falar na cooperação transfronteiriça nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia e sobre a criação, muito recente, de setembro de 2014, de uma entidade da União Europeia a quem foi dado o enganoso nome de Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Eu digo enganoso nome porque, de facto, se poderia pensar, por este nome ambicioso, que a União Europeia teria evoluído para uma situação de tipo federal em que a legislação da União Europeia em matéria de controle e de vigilância das fronteiras externas seria finalmente aplicada por uma instância europeia que, de alguma forma, absorveria as competências das polícias de fronteiras nacionais. E aí teríamos dado o salto federal com que alguns sonham, mas que realmente, como veremos, esse salto não foi dado. Portanto, isto significa, como veremos, que Portugal e Espanha podem bilateralmente continuar a cooperar no controle e na vigilância das fronteiras externas, isto é, das suas fronteiras com países terceiros, mas a verdade é que, tratando-se da cooperação operacional neste domínio das fronteiras externas, o quadro jurídico fundamental tem sido a agência Frontex, que agora é a agência Frontex 2, porque é como efetivamente eu chamo a esta Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, que é uma agência Frontex 2, como eu vou procurar explicar. Mas, portanto, é de facto no quadro da União e no quadro de uma instância central de cooperação da União que o principal da cooperação na gestão das fronteiras externas se faz, repito, sem prejuízo de os Estados, por razões de vizinhança, bilateralmente continuarem a poder encontrar formas de cooperação no controlo e na vigilância das fronteiras externas.
Ora bem, o ponto de referência disto é, evidentemente, a circunstância de a União Europeia ser também um espaço sem controle nas fronteiras internas, onde se circula como no interior de um só Estado, isto é, portanto, sem controle nas fronteiras internas, ou nas fronteiras comuns dos Estados-membros. Ora, nós sabemos que este espaço sem controle nas fronteiras internas foi abalado, consideravelmente abalado, pela crise migratória e dos refugiados sem precedentes, mas no essencial mantém-se. Portanto, ainda há 5 Estados, a Alemanha, a Áustria, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, 5 Estados Schengen, que mantêm alguns controlos nas suas fronteiras comuns, sob a égide do Conselho, e depois há a França que, invocando a situação de emergência em que se encontra desde os atentados, dos sucessivos atentados que se têm sofrido, portanto, mantém os controlos nas suas fronteiras internas. Mas, portanto, o problema da cooperação nas fronteiras, no controle e na vigilância das fronteiras externas, põe-se com particular cuidado na União Europeia, justamente porque ela é um espaço sem controle nas fronteiras internas. E isso é assim desde a Convenção de Schengen. Como sabem, Schengen é o primeiro quadro de direito internacional em que se ensaia este espaço sem controle das fronteiras internas e, portanto, a definição está lá, a famosa definição do artigo 2º, número 2, e a ideia também, muito embrionária, porque estamos no quadro do direito internacional público, de que as partes contratantes prestar-se-ão assistência mútua e assegurarão uma cooperação estreita e permanente, tendo em vista uma execução eficaz dos controlos e da fiscalização. Supõe-se que nas fronteiras externas, mas a disposição não o refere expressamente. E hoje a base de tudo isto, que é o artigo 77, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, onde se confere competência à União para assegurar a ausência de quaisquer controles de pessoas, independentemente da sua nacionalidade na passagem das fronteiras externas, assegurar o controlo de pessoas e a vigilância eficaz da passagem das fronteiras externas e, novidade grande, peço desculpa, estava-me a afastar do microfone e parece que não me estavam a ouvir bem. Não posso afastar-me realmente daqui. E uma novidade que é a introdução gradual de um sistema integrado de gestão nas fronteiras externas. E é, obviamente, neste contexto que entra a Guarda Europeia Costeira e de Fronteiras. Portanto, com a transformação do acervo de Schengen em acervo da União Europeia, em 2004, através do Regulamento 2007-2004 de 26 de outubro, foi efetivamente criada a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros da União Europeia, mais conhecida por Agência Frontex ou simplesmente Frontex. E é, portanto, agora em setembro passado, há pouco mais de 2 meses, que o regulamento Frontex foi revogado e substituído pelo regulamento que cria esta Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. E a pergunta que se põe: o nome é este? E, portanto, apontaria, de facto, se nós não abstraíssemos do contexto, para uma polícia de fronteiras da União. À semelhança daquilo que acontece nas federações que nós conhecemos, nos Estados Unidos da América, no Brasil, etc. Portanto, apontaria para que, de facto, as fronteiras externas dos Estados-membros da União fossem basicamente controladas e vigiadas a nível central por esta Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. No entanto, o próprio regulamento
2016-1624 se encarrega de mostrar que o nome e a coisa não são correspondentes. Portanto, fica-se a saber que, afinal, esta guarda europeia é composta por uma agência, que é justamente a Frontex 2, portanto, é uma agência que evoluiu em relação à anterior agência, e depois que as autoridades nacionais dos Estados-membros responsáveis pela gestão das fronteiras continua a ter um papel fundamental, como logo se vê no artigo 5, número 1, in fine. Os Estados-membros mantêm a responsabilidade principal pela gestão dos seus troços de fronteiras externas. Portanto, continua-se aqui numa lógica não, obviamente, federal, mas claramente mais confederal. Por outro lado, também fica claro, para mostrar que não houve um salto qualitativo de uma agência Frontex para uma polícia de fronteiras em sentido verdadeiro e próprio, diz o artigo 6º, número 1, que a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira é a nova designação da Frontex. E o artigo 8º, número 2, diz também uma coisa importante, que é os Estados-membros, mesmo neste quadro, continuam a poder prosseguir bilateralmente uma cooperação no que diz respeito ao controle e à vigilância das fronteiras externas. Simplesmente estende-se-lhes o princípio da cooperação leal da União Europeia, abstêm-se de qualquer atividade que possa comprometer o funcionamento ou a realização dos objetivos da agência e informam-se sobre a cooperação operacional com os outros Estados-membros e com países terceiros. Portanto, fica muito claro que, de facto, esta Guarda Costeira, esta Guarda Europeia, não é uma polícia de fronteiras. Portanto, é apenas uma forma, uma instância da União Europeia de gestão desta cooperação evoluída em relação à anterior Frontex. Portanto, eu chamar-lhe-ia, sem risco de grande incorreção, Frontex 2. É interessante também que, finalmente, é o próprio regulamento Guarda Europeia que define um conceito que até à data é um conceito normativo, porque consta dos tratados, mas a definição era basicamente doutrinária, e, portanto, agora nós sabemos que esta gestão europeia integrada das fronteiras, portanto, um dos objetivos do artigo 77 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, como vimos, é composta por um controlo das fronteiras, portanto, incluindo medidas destinadas a facilitar a passagem lícita das fronteiras, inclui, e nós sabemos o quanto este aspecto se tornou crucial na gestão integrada das fronteiras, porque todos os dias ouvimos falar de tragédias sucessivas no Mediterrâneo, e não há mais justamente porque a gestão europeia integrada das fronteiras também inclui operações de busca e de salvamento de pessoas em perigo no mar, iniciadas e realizadas durante operações de vigilância de fronteiras no mar. Esta gestão europeia integrada também inclui análise de risco para a segurança interna, cooperação entre os Estados-membros, cá está, portanto, Portugal e Espanha, neste contexto, podem perfeitamente desenvolver, por razões de vizinhança, desde logo, formas de cooperação operacional e de terreno no que toca à proteção das suas fronteiras externas, cooperação interagências. De facto, a novidade do regulamento
Guarda Europeia é uma participação, como vamos ver a seguir, francamente superior de agências europeias na gestão das fronteiras, já vamos ver a seguir, cooperação com países terceiros e um elemento que aqui parece algo heterogéneo, mas que marca muito toda esta política de fronteiras, que é o regresso de nacionais de países terceiros contra os quais foi proferida decisão de regresso. Decisão de regresso aqui é um eufemismo, porque do que se trata basicamente é de uma decisão de expulsão e muitas vezes não há regresso nenhum, porque o destinatário da decisão de expulsão vai parar, se houver um acordo de readmissão nesse sentido, a um país terceiro onde nunca esteve. Portanto, não se pode regressar aonde nunca se esteve antes, não é? Mas, enfim, é o nome que se utiliza neste contexto. Um eufemismo, portanto. E mecanismos de solidariedade, em especial, instrumentos de financiamento da União. Instrumentos de financiamento da União até têm funcionado. Solidariedade entre os Estados-membros é que foi francamente posta em causa e, se não, veja-se o caso da Grécia, que, num período absolutamente catastrófico, com entradas de refugiados para cima das 6.000 por dia, foi assim votada pelos seus pares a uma espécie de campo de refugiados, não é? Com a reposição de controles em fronteiras comuns. Não foi exatamente com a Grécia, porque ela também não tem fronteiras terrestres com nenhum outro Estado-membro, mas, portanto, deste ponto de vista da solidariedade ou da falta dela, o passivo da União Europeia, sobretudo no quadro da chamada crise migratória e de refugiados sem precedente, não é propriamente muito elogioso. Ora bem, há algumas definições estruturantes. Eu não sei, professor Vieira Andrade, quanto tempo é que eu ainda tenho? Já. 7 minutos. Então chega. Definições estruturantes. Portanto, uma ideia que é fundamental neste contexto é que é no âmbito da agência Frontex II que se constituem equipas europeias de guardas de fronteira e costeiros, que incluem, evidentemente, elementos das polícias de fronteiras dos Estados-membros, que incluem polícias de fronteiras dos Estados-membros, mas que estão destacados junto da Frontex II, para o efeito daquilo que é a imagem de marca da cooperação transfronteiriça neste âmbito. Portanto, que são operações conjuntas, intervenções rápidas nas fronteiras quando há um súbito afluxo migratório e, novidade, já vamos falar dela, equipas de apoio à gestão dos fluxos migratórios. E agora há aqui um aspecto interessante que, do ponto de vista do direito administrativo, convém salientar. Portanto, a agência Frontex II não pode, mesmo que fosse uma polícia europeia em sentido próprio, não pode atuar em qualquer ponto do território da União Europeia, porque realmente isso não existe. O que existe são os territórios dos Estados-membros. Portanto, é também aqui uma diferença, não é? Entre a União Europeia, por um lado, e uma federação por outra. E, portanto, o quadro de atuação da agência Frontex II e o quadro de atuação destas operações conjuntas, destas equipas de intervenções rápidas, é sempre o território de um Estado-membro. E então é isso que se chama o Estado-membro de acolhimento. E, portanto, o Estado-membro de acolhimento e o ordenamento jurídico desse Estado-membro de acolhimento é que marca os poderes da ação da agência e destas operações conjuntas,
destas intervenções rápidas e os poderes, evidentemente, dos membros das equipas de intervenção rápida. Portanto, esta é uma ideia fundamental. O referente desta cooperação transfronteiriça, no sentido mais amplo da palavra, é sempre o território de um Estado-membro com todas as suas características. Nos outros casos, está sem presença, portanto, há aqueles Estados-membros que enviam polícias de fronteiras no quadro de uma equipa de intervenção rápida, que cedem material para ser usado numa operação conjunta, são simplesmente Estados-membros participantes. Mas, portanto, aquilo que me parece fundamental, que é estruturante neste contexto, é que esta cooperação, o referente desta cooperação, é sempre o território de um Estado-membro. Não há mais nada para além disso. Não há um território da União Europeia propriamente dito. Quais são as principais inovações do regulamento Frontex 2? Bom, o regulamento Frontex 2 codifica aquilo que se começou por chamar Hotspot Area e que a tradução portuguesa que consta do regulamento Frontex 2 me parece estranha, muito estranha, que é a zona dos pontos de crise. E isto é uma novidade, portanto, que já existia antes do regulamento Frontex 2, mas o regulamento Frontex 2, ao codificar as Hotspot Areas, ou seja, as zonas dos pontos de crise, tem também um significado. É que, portanto, torna esta questão basicamente uma questão de segurança, uma questão securitária. Por isso é que é o regulamento Frontex 2 que, de facto, codifica. E, portanto, nessas zonas, nessas hotspot areas, o principal da cooperação transfronteiriça são as equipas de apoio à gestão dos fluxos migratórios. Portanto, equipas de peritos dos vários Estados-membros, peritos naturalmente do Estado-membro de acolhimento, peritos destacados pela própria agência Frontex e outras agências da União Europeia. Ou seja, o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, a Europol e outras agências da União Europeia, inclusive a da Eurojust. Portanto, aqui é que há uma cooperação também interagências e isto que, repito, já existia numa base relativamente informal anteriormente ao regulamento Frontex 2, ficou agora codificado nesta linha, isto é, antes de mais nada, uma questão securitária de controle e de vigilância de fronteiras, e por isso é que o regulamento Frontex 2 chamou a si esta codificação. Enfim, a intervenção de regresso também é uma novidade, que é a possibilidade de um Estado-membro que se veja com especiais dificuldades de fazer regressar, entre aspas, uma série de imigrantes irregulares, porque de facto o regresso nem sempre é tão fácil como se supõe, poder receber um apoio suplementar da Frontex 2, que em qualquer caso já viu aumentados os seus poderes de coordenação das operações de regresso. Uma outra novidade, eu vou ser muito rápido, porque suponho que já só devo ter um minuto, é a reserva de reação rápida. E isto explica-se telegraficamente. A Frontex sempre teve muita dificuldade em constituir equipas de intervenção
equipas de operações conjuntas, porque os Estados-membros alegavam que eles próprios tinham dificuldades, ou seja, foi sempre algo complicado e agora vem-se criar esta reserva de reação rápida, num número pouco ambicioso, não é, que pode ir até 1.500 guardas de fronteira para poderem realmente ser disponibilizados e ativados, designadamente naqueles casos em que há um súbito afluxo de imigrantes irregulares ou de refugiados a um ponto da fronteira externa, uma tal zona de crise. Enfim, uma outra competência importante é que a Frontex passa a poder fazer uma avaliação da vulnerabilidade, ou seja, da capacidade dos Estados, dos meios que têm para poderem fazer face à gestão das suas fronteiras externas, para saber em que medida é que precisarão de auxílio, em que medida é que precisarão de melhorar. Portanto, esta avaliação muito importante da vulnerabilidade dos Estados-membros nas suas fronteiras externas. E, finalmente, não vou só referir-me a isso, porque é interessante que, num primeiro momento, portanto, este regulamento Frontex 2, portanto, o regulamento 2016-1624, foi aprovado num tempo recorde, tendo a sua importância. Portanto, ele arranca com uma proposta da Comissão Europeia de dezembro de 2015 e em setembro de 2016 temos regulamento. E, justamente para ver da pouca disponibilidade que os Estados-membros têm para soluções, vamos dizer, supranacionais neste contexto, é interessante notar, e eu vou também ser telegráfico aqui, que num primeiro momento a solução da Comissão Europeia era o Estado fica obrigado, o Estado que está em dificuldades, por razões de pressão desproporcionada nas suas fronteiras externas, pelo aumento da sua vulnerabilidade nas fronteiras, portanto fica sujeito a uma decisão da Comissão Europeia e fica obrigado a cooperar com a Comissão Europeia. Portanto, no sentido da execução dessa decisão. Se não o fizer, naturalmente, cairia no âmbito do processo por incumprimento, que poderia culminar na ação cumprimento, por incumprimento, tudo no quadro supranacional. Não foi esta a proposta que vingou. A proposta que vingou, e com isto termino, foi uma solução no sentido de que um Estado que esteja a ter particulares dificuldades nas suas fronteiras externas, por uma razão ou por outra, por vulnerabilidade ou por pressão desproporcionada, pode ser objeto de uma decisão do Conselho indicando-lhe aquilo que ele deve fazer e o que é que a agência Frontex 2 deve fazer, mas, razões de soberania, supostamente, admite sempre a possibilidade de esse Estado não cooperar com a agência e, portanto, se recusar à cooperação com a agência e, neste caso, a solução não será propriamente a ação por incumprimento, mas sim a possibilidade dos outros Estados-membros, a título cautelar e, porventura, sancionatório, reintroduzirem os controlos nas suas fronteiras comuns com esse Estado faltoso, mediante uma recomendação do Conselho. Portanto, sempre a soberania a ditar soluções que, de facto, mostram que o caminho federal e o caminho supranacional, neste contexto, continua a ter limites muito evidentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa por ter ultrapassado